tem uma coisa que eu não consigo segurar: a essência do amor do Espírito Santo. Eu fico imaginando Jesus, né? Andando no meio do povo, naquele meio lá, cheio de hipócritas, cheio de pessoas religiosas. E aí, ele andando no meio do povo, cumprimentando as pessoas, e o pessoal olhando para ele: quem é esse cara, né? Que tá sorrindo. Olha a nossa condição aqui, ele está aí sorrindo, abraçando as pessoas. Eu falo que, eu estou dizendo de mim, quando Jesus passava e sorria para as pessoas, curas já aconteciam naquele lugar. Porque a Bíblia fala que se relatasse todos os feitos de Jesus, teria que escrever outro livro. Então eu tenho certeza que tinha uma pessoa com uma depressão, uma angústia, uma dor no coração, uma perda, o sorriso dele, o abraço dele, o cumprimento dele já curava a pessoa. Não existe na Escritura escrito que ele foi lá e curou aquela pessoa que estava nessa condição, mas fala que muitos milagres ele operou, através de um cumprimento, através de um sorriso. E você é um operador de milagre. Você é um operador de milagre. Você é um operador de milagre. Amém? Eu quero falar hoje sobre algo muito importante, de defender o que é nosso. Eu preciso defender o que é meu. Você precisa defender o que é seu. Tem algumas pessoas que têm coisas aqui que infelizmente ficou aberto. O inimigo atacou de uma forma, usou o teu emocional, usou a sua fragilidade, usou dores do seu passado para você fazer o comparativo no dia de hoje, que vai ser a mesma história de novo. Sabe aquela coisa? Você veio arrebentado lá do passado e aí você vai começar uma nova história, e aí vem um cenário, não é parecido, mas você deixou que aquele cenário do passado viesse à tona porque você não esqueceu dele, e você faz um comparativo, leva na balança, e aí realmente você fala assim: é igual. E aí você desanima, você não consegue mais vencer uma nova história, você não consegue vivenciar um novo projeto, você não consegue andar no meio desse projeto novo, e aí você não consegue, mas não tem mais força para defender aquilo que você acredita, que você é uma pessoa de sucesso, que o seu casamento vai ser promissor, não é? A sua vida profissional vai ser alavancada, vai decolar, as suas finanças vai crescer cada vez mais. Quantos querem uma finança crescendo aqui? Aleluia, amém. Então, e aí qualquer cilada, porque são isso que o inimigo usa, são ciladas, são pegadinhas que ele faz com o cristão, ele brinca com a sua identidade, dizendo que vai ser o mesmo cenário e você não vai conseguir, porque todo mundo desiste, e aí a gente acaba acreditando que desistir é o sinal, é o correto, é a direção que Deus está dando. Desistir não é o correto. Então, porque todo mundo desiste, todo mundo foge, eu também vou fugir. Porque todo mundo passou pelo mesmo processo e falaram que não vai dar certo, eu também vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que abandonar e fugir porque não deu certo com aquele irmão, com aquela irmã. Ah, porque nesta igreja vai ser a mesma coisa da antiga igreja. Não, porque eu não sou o outro pastor. Essa igreja não é a outra igreja, mas há um mesmo Deus. O que diferencia é o quanto você vai validar a sua vida com Deus, e a igreja vai estar conectada com a palavra. E o quanto você vai estar com o seu coração disponível para receber a semente. O problema não é o lugar, às vezes é o seu coração e o meu. O problema às vezes não está no pastor da outra igreja, está no jeito que você recebeu a palavra e a instrução. Às vezes o problema não está no ambiente profissional, está como você recebeu a direção do seu chefe. Às vezes não está o problema no seu lerite, nos valores, mas o quanto você tem esperado para que o valor aumente. Às vezes a sua precipitação de não ver o aumento, mas do vizinho, e você pede para sair desta empresa precipitadamente, achando que você não vai conseguir crescer. Mas ele fez por merecer. Você olhou o cenário dele antes, você olhou os bastidores desse profissional para saber o quanto ele ralou para chegar nesse patamar. Lógico que tem algumas pessoas que aproveitam situações para se promover, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águia e não se cansarão. Então, como você vai reagir em defesa daquilo que você acredita? Quais são os valores que eu acredito hoje? Vamos falar sobre os valores gerais do que a gente tem vivido hoje. Defender uma criança dentro de um colégio hoje, uma cultura, ideologia, é muito difícil você segurar um filho nos padrões bíblicos dentro de uma igreja, numa escola. Sim ou não? É muito difícil hoje. E eu preciso defender aquilo que eu creio e acredito. Não é ameaçando as pessoas, não é afrontando as pessoas.
Eu acredito na palavra de Deus, e eu não posso pegar a defesa da palavra, a defesa da fé, e bater nessa pessoa porque tem uma ideologia diferente, uma filosofia diferente, uma teologia diferente daquilo que eu acredito. Eu respeito ela, mas eu vou defender aquilo que eu acredito. Eu não vou negociar o padrão que Deus colocou sobre a minha vida. Você não pode negociar aquilo que Deus tem de preciosidade para te derramar e dar esta noite. Você precisa defender com unhas e dentes, com o espírito de oração, uma vida de entrega, irmão. O problema é que a gente valoriza só as grandes coisas para defender. Eu vou defender as minhas finanças porque ela é a mais importante de tudo. Mas eu não vou defender aquilo que fizeram com o meu filho. Jogaram uma ideologia na cabeça dele e falar, é besteira. Eu não vou defender o meu relacionamento porque é passageira essa situação. Mas eu vou defender aquilo que eu estou buscando. Aquilo que eu conquistei, é a minha casa, o meu carro zero. Eu vou defender a minha vida profissional, ninguém vai me parar. Isso está errado. Você pode defender, mas não é a prioridade da sua vida. Desprezamos os pequenos começos e as pequenas coisas que devemos defender, e valorizamos mais as coisas que são grandes, que nos colocam num patamar de excelência. E é verdade, de fato e de verdade, são cenários reais que acontecem na vida de um cristão, na vida cotidiana de qualquer pessoa que não é cristã também. Existe uma passagem bíblica que fala sobre algo muito interessante dos 10 leprosos, que aquele que foi lá recebeu a cura, o outro recebeu a cura, Jesus operou um grande milagre sobre a vida deles, os 10 foram embora. Presta atenção, 10 foram embora, os 10 viraram as costas para Jesus, mas no meio do caminho, um parou, e teve uma defesa de fé, ele voltou, e foi agradecer Jesus. Os 9 voltaram e continuaram nos seus caminhos. Não eram 10? Os 10 nas mesmas condições. O mesmo Jesus operou um milagre sobre a vida dos 10. Os 10 foram embora, mas um voltou numa condição transformada na sua consciência. A consciência e reconhecimento de quem operou o milagre, quem fez o milagre, foi Jesus. A volta deste que voltou até Jesus, vocês estão comigo? Que voltou até Jesus, foi defender aquilo que ele fez. Vou parafrasear algo aqui. Sou tão grato, Jesus, por você. Vamos colocar que o diácono Isaías é Jesus e eu sou um leproso voltando. Eu olho para ele e falo assim, sou tão grato pelo que você fez, Jesus, sobre a minha vida. Quero defender o que você fez sobre a minha vida e valorizar com qualidade aquilo que você fez comigo. Jesus olha para ele e diz algo para ele: a sua fé te curou e te salvou. Porque muitos recebem a palavra de cura, mas nem todos têm a palavra da fé para salvação. Porque eu posso entrar na igreja e receber uma palavra de cura hoje, mas qual é a condição que vai me levar a uma salvação? É o quanto eu acredito que Jesus é real na minha vida. E a defesa da palavra, irmão, a defesa daquilo que eu acredito tem que acontecer. Você pode estar no estado hoje, que você chegou hoje, que você está sozinho. Você chegou num patamar na sua vida que você ficou sozinho. Abandonaram você. Você começou a guerra junto, você é valente. Às vezes você não tem nem estratégia de vitória para você ver a sua vitória. Você não tem estratégia de guerra, sabe? Como Davi, nós vamos ler um pouco sobre a história de Davi ali. Ele entra numa caverna de Adulão, ele fica lá, porque líder também tem medo. Líder também tem um momento dele. Líder também tem um momento de fragilidade dele. Líder também se sente sozinho. Ele entra dentro de uma caverna, ele fica lá escondido. E existe exército do lado de fora. Você acha que os filisteus, depois que ele derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante, eles pararam por aí, ficaram com medo de Davi? Não. Eles continuaram atrás, porque o filisteu, o inimigo, ele não para, irmão. Não é porque você teve um sucesso, você teve uma grande vitória, que você é um crente que rodopia, que o diabo vai parar e vai ficar com medo com você. Não, ele vai procurar uma brecha na tua vida. Ele vai procurar uma fragilidade sua para ele penetrar e fazer algo na sua vida, para te parar, para te frear. Ele sabe que você é capaz, ele sabe que você é bom. Ele sabe que há um poder que atua através do Espírito Santo sobre a sua vida. Você entende? Então Davi está lá.
E os filisteus estão lá. Davi tem saudade da água de Belém. Davi tem momento que ele fica falando se aquela água era tão cristalina. Então ele tem saudade de coisas que ele vivenciou, mas ele está escondido. Mas a Bíblia fala que homens vão até ele. E eram pessoas despreparadas de guerra. Eram os endividados. Eram as pessoas que era a escória da sociedade. Era um momento que ele estava sozinho, ele não tinha ninguém. Mas aqueles que estavam indo até ele eram os que estavam valorizando ele, reconhecendo a pessoa de Davi. Meu irmão, você não precisa ser habilitado a alguma coisa para você reconhecer a pessoa de Cristo. Você não nasceu sabendo a Bíblia. Você não nasceu falando em línguas. Você não nasceu sapateando e rodopiando. Você não nasceu profetizando, mas você nasceu no coração de Deus. Então, o Senhor não levou os prontos, o Senhor levou para capacitar aqueles lá. Mas existe uma passagem muito interessante, que fala sobre Sama, um guerreiro valente. Ele não era estrategista de guerra, mas a Bíblia fala que era valente, diferente de um guerreiro forte. Você entende a diferença? Você pode ser um guerreiro ou você pode ser um valente. Você pode ser um guerreiro valente e forte. Mas ele era valente, a Bíblia trata ele como valente. Tem coisas na sua vida, meu irmão, que você tem que ser valente. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa ser valente. Diga para ele de novo, fala assim: ó, você precisa ser valente. E valente não é falar assim: eu tô certo, né? Fechou no trânsito, já quer sair do carro, a mulher fala assim: deixa o cara passar. Aí você abaixa o vidro. Para quem está no outro carro já sabe o que você falou. Coitado de quem está do lado, que ouviu de verdade, né? A esposa. Ou acelera o carro e fala assim: agora também não vou deixar passar. Não é? Medrosos e furiosos, né? Porque na hora que o camarada desce do carro, você fala: tá tudo bem, cara. Não é assim? É macho quando tá no carro. Xinga e acelera o carro. A gente viu isso, um valente desse. Acelera o carro, buzina. Aí o farol fecha. Aí o carro para do lado. Aconteceu já comigo? Só comigo que aconteceu isso? Minha esposa tá aqui, cara. Né, amor? Sangue de fogo, né? Na época da velha natureza, irmão. Calma aí, deixa eu explicar, né? E aí você briga. Valente. Mas na hora que o farol para, o cara para do lado, abaixa o vidro, você falou o quê? Deus te abençoe, irmão. Ou olha pro carro do cara e fala assim: seu carro é da hora, hein? Não é? Mas a mulher é mais valente, não é? Mexe com o filho de mulher. Leoa é leoa, não é não? Mas defender e ser valente não é isso. Porque o filho toma um cascudo do menino na escola e vai tirar satisfação com a mãe. Vou dar um cascudo na mãe dela também. Porque ninguém vai na reunião da escola para saber como o filho está. Vai na escola para tirar satisfação com a escola. Tem professor aqui? Tem diretora, inspetora? Não é? Ser valente não é tirar satisfação. Ser valente é defender aquilo que você acredita. E usar a palavra e os frutos do Espírito e desenvolver os frutos no meio de um cenário desse. É o que vai te qualificar para que o Deus da glória manifeste a sua presença no ambiente onde você está. Deixa eu te dizer, você não tem poder para puxar Deus no meio do cenário. Pare de colocar Deus no meio do problema e falar assim: vem cá, agora o Senhor vai fazer. Deus não pode ser assim, Ele não vai ser assim do jeito que você quer. A sua vida de oração é o que vai mover o sobrenatural no cenário que você tem vivido. Hoje você está entregando o seu tempo para Deus. Você está derramando o seu tempo de qualidade para receber uma palavra de qualidade dos céus para a tua vida. E você acha que a sua semana vai continuar do mesmo jeito que foi a semana passada? Só continua se você enxergar ela com a sua ótica. Mas se enxergar com a ótica espiritual, tudo já mudou. Você crê nisso?
A Bíblia fala em 2 Samuel 23, verso 11 e 12, por favor, coloque na tela. O tema dessa noite é defender no que é meu. Segundo Samuel 23, 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Hararita, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas. E as tropas israelenses fugiram dos filisteus. Verso 12. Contudo, Sama ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Olha que forte isso. A Bíblia fala que os filisteus foram atacar o lugar onde eles estavam. Existia uma plantação, existia um trabalho, existia um processo, existia um trabalhar, uma execução, uma operação da parte desse povo. Porque se era uma plantação de lentilha, alguém plantou lá, sim ou não? E aí, quando o nome dá medo, ou você fica, ou você enfrenta, ou você foge. Tem cenários que tem um nome na tua vida. Tem exércitos que tem um nome na sua vida. Se essa noite você fizer vasculhar dentro de você, você tem um nome para o seu exército aí de inimigo. Aqui a Bíblia fala filisteu, mas de repente o seu é as finanças, contas atrasadas, nome sujo, ou alguma decepção no relacionamento do passado, mágoa com o pai e com a mãe, mágoa do irmão, mágoa da igreja passada. Você deve ter alguma coisa dentro de você que é um exército inimigo. E ele está, se você não perceber, ele está entrando no lugar onde Deus plantou algo no teu coração. E você tem valores que você deve defender. E aqui nós olhamos que Samá, ele está num processo agora de tomar uma decisão na vida dele. Ou ele olha a multidão do povo indo embora, o exército dos israelenses saindo, os israelitas indo embora, ele junto, ou ele fica. Essa noite você tem uma opção de ir atrás da multidão, de ir atrás do que as pessoas estão pensando ao seu respeito, do que tem falado a respeito da sua vida espiritual, da sua vida profissional, sobre o seu casamento. Você escolhe a multidão, a palavra do povo, ou você fica no ambiente onde Deus te colocou, onde Ele fez você plantar, onde Ele fez você ver a plantação, aquilo que Deus vai colocar você também para colher. Você escolhe ficar ou seguir a multidão. Quem foge é porque não confia no tamanho do nosso Deus. Quem some e quem abandona, meu irmão, não valoriza aquilo que Deus deu. Não enxerga o quanto você lutou por aquilo. É entregar de mão beijada para o diabo. E, irmão, o recomeço é difícil. Porque aconteceu na vida de uma pessoa e vai acontecer na minha vida também. Aconteceu na vida dessa pessoa. O cenário foi diferente para ela. Mas como era o coração dessa pessoa para acontecer o cenário na vida dela de vitória? Não é o mesmo coração que o seu. Samá, ele teve um posicionamento de olhar a condição, eu fico, eu vou embora. Estou parafraseando algo, mas a Bíblia diz que Sama, ele ficou no local para defender a plantação. Ele valorizou aquilo primeiro de tudo isso. Ele estava honrando Davi. Meu irmão, quando você honra a Deus, quando você honra pessoas, você defende aquilo que Deus colocou como responsabilidade na tua vida. Você está no seu ambiente profissional hoje. Sabe por que você está nesse cargo? Porque alguém confiou ele a você. E você não está querendo esperar o tempo para você crescer e avançar. Para de olhar o sucesso dos outros e comece a enxergar o seu sucesso dentro de você. Quanto mais eu olho o meu vizinho, meu irmão, mais identidade eu pego de fora e perco a minha. Quanto mais eu busco lá fora, eu me perco dentro do que eu estou vivendo.
Tem pessoas cegas dentro dos seus próprios lares e tem uma visão maravilhosa do lado de fora. Tem coisas de qualidade dentro do seu lar, tem coisas de qualidade no seu casamento, tem coisas de qualidade dentro das suas finanças, tem coisas de qualidade na vida dos seus filhos, tem coisas de qualidade no seu chamado, tem coisas de qualidade nesta igreja, meu irmão. Está na hora de você enxergar dentro, está na hora de você permanecer. Primeiro ponto, vamos falar de 3 pontos aqui sobre essa passagem. Eu preciso agir com consciência de lutar por algo que é meu. O que o leproso teve? Uma consciência de reconhecer. Diga, eu preciso ter uma consciência de defender o que é meu. Se você não tiver essa consciência, você vai ficar perdido sempre. Então, eu preciso ter uma consciência de defender o meu trabalho, a minha empresa. Eu preciso ter uma consciência de defender a minha reputação, a reputação do meu pastor, a reputação do meu chefe, a reputação da minha família, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Eu preciso defender a reputação da minha família, da minha parentela, a reputação do meu irmão. Eu preciso defender a minha reputação. Se eu defendo a minha reputação, se eu estou alinhado com a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus vai ser presente visivelmente na sua vida diante de situações. Sabe que o inimigo, por mais que ele ataque você, e ele tem continuado atacando você, porque ele não tem visto Deus. Olha o que eu vou fazer, quanto mais o diabo se levanta, menos Deus está em você. Quanto mais Deus está em você, mais o diabo se afasta. Esse negócio de falar assim, Deus está comigo, quanto mais eu estou na presença de Deus, o diabo se levanta. Não, meu irmão, o diabo não se levanta quando você está na presença de Deus. Ele vai continuar ao derredor como um leão, achando um momento para, não é assim? Ele só penetra e consegue fazer coisas na sua vida quando há uma brecha. E a brecha é ausência de Deus. Eita! Dá uma olhada pro teu irmão de rabo de olho assim, ó. Eita! Você pode amar Deus, irmão, mas como está a sua comunhão com Ele? É como a gente fala aqui às vezes com os irmãos, né? Eu amo você. Vou fazer um comparativo. Eu amo vocês. Não é porque eu não consigo estar em comunhão com vocês, isso não quer dizer que eu não te amo. Porque tem gente que gosta que os pastores estejam bem próximos sempre, né? Isso é maravilhoso, também gostaria, irmão. Mas não quer dizer que eu não estando com você, que eu não amo vocês. Aí eu falo, e Deus? Você não vê Ele. Ele continua te amando. Mesmo que você não esteja conectado com Ele, todos os dias Ele continua te amando, sim ou não? Sim. Mas você precisa estar conectado com Ele todo dia. Você precisa dEle. Então eu preciso ter uma consciência de defender a minha reputação. Eu preciso ter uma consciência de uma vida com Deus. Eu preciso ter uma consciência que eu tenho que defender o meu chamado. Eu preciso ter uma consciência de defender a minha família, os valores familiares. Eu defender a minha empresa, os meus negócios, as minhas finanças. Eu preciso defender. A gente tem medo de falar do Evangelho e colocar uma cultura do reino no coração de uma criança. A escola lá, da igreja da criança, a função dela é trazer conhecimento bíblico, revelar os caráteres da identidade de Cristo sobre uma criança, contar a história bíblica de uma forma que elas entendam, certo? Mas não é a função da igreja trazer educação à criança. A cultura de educação depende do lar. E você deve defender os valores familiares diante desta criança. Estão comigo? Você defendendo, você vai acreditar no que acontece lá dentro. E ela vai estar mais sensível a receber o que está sendo ministrado lá. Às vezes a criança ela se fecha porque dentro do lar não existe um preparatório para ela receber a instrução da palavra aqui. Porque aí hoje, infelizmente, é assim. Lança a criança lá para mim ter tempo para pregar e receber a palavra. Lá não é depósito de criança.
Lá é um lugar de valores. E eu defendo aquele ministério, meu irmão, com unhas e dentes. Porque eu preciso defender a palavra, porque isso é família. Olha, então eu vou falar assim: precisamos defender os valores familiares. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, conserva o que tens. Em outras traduções dizendo: defenda o que você tem, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha para o teu irmão e fala assim: defenda a sua fé. Porque as coisas lá fora, irmão, vai fazer de tudo para que você entregue de mão beijada aquilo que Jesus está galgando e conquistando sobre a tua palavra, através dele, sobre a sua vida. A coroa. Quantos querem ter a sua coroa? Aleluia. Vamos lá, e o segundo ponto: você não é todo mundo. Olha o teu irmão e fala: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Geadri, você não fala isso na escola? Mas pai, por que fulano fez isso? Você não é todo mundo. Mãe, mas você não é todo mundo. Mas aquele lugar é legal, mas você não é todo mundo. Não é assim? Porque falaram. Você ouviu, porque aí veio o telefone sem fio, né? Irmão, olha, eu vou falar uma coisa: a pior coisa que existe é reunião de casa de crente. Reunião de casa de crente, pãozinho na mesa, mortadela e café. Você viu, irmão, o que aconteceu lá? O que você acha? E aí já começa a mostrar que não existe uma defesa. E aí começa a ser todo mundo, porque todo mundo é assim. Quem não tem a palavra é assim. Quem não tem a palavra defende aquilo que acredita. E aí a gente vê que Samar, ele não tomou um posicionamento e falou assim: eita, vou agora dar uma brincadeira aqui, né? A gente é bem extrovertido aqui. Aí tipo, Samar olha e fala assim: vixe, os filisteus tá vindo. Nego pra lá, nego pra cá. Ali é mais difícil, né? Tem morro. Eu vou pra cá, eu vou fugir. E a gente vai assim. Ou corre atrás da pessoa, não sabe nem o que está acontecendo. Por que vocês estão fugindo? É que nem curioso na Praça da Sé. O cara fica com a garrafa de água lá. É só comigo, né? Que já aconteceu. Eu já fui office boy, irmão. Eu era curioso demais. Aí fica aquela mãozinha nojenta assim, mexendo. Já viram essa mãozinha nojenta lá? Ou o cara com um arame lá, cheio de faca, sei lá. Para. E todo mundo, você não viu o que está acontecendo, mas você está passando com a pastinha. Eu era assim, boy, né? Está passando com a pastinha, curioso. Ah, dá tempo. Não é assim? E vai ver o que está rolando lá. Ou tem algum acidente, alguém caiu, ou o cara caiu de moto na marginal, você vai com o carro bem devagar também, que nem os outros. A esposa fala assim: ai, pelo amor de Deus, vai logo, porque eu não quero ver se é alguma coisa ruim. Você fala: não é nada não. Você não está lá. Aí você vai lá bem devagar, baixa o vidro, você olha assim: ah, ele está bem. Paramédico. A gente sempre vai no meio da multidão, irmão, é o que chama atenção. Quando você é blindado pela palavra de Deus, não estou dizendo que você é proibido ver a roda na Praça da Sé, pode ir continuar de boa, eu sei que você vai. Mas, presta atenção, quando eu sei quem eu sou em Deus, eu posso ver o cenário, o adversário tem um nome. O problema não é ele, o problema não é como ele vai vir, se ele vai vir armado. O problema é minha condição, como eu estou em Deus e como Deus está comigo. O que importa não é quem vai ficar, mas quem está comigo. Diga: não importa quem vai ficar, se vão embora ou não. O que importa para mim, diga com fé, é quem está comigo. É o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Salmos 27:1, e no verso 2 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O meu Senhor garante a minha existência. E o que haveria de recair? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você existe e vai viver bem. Ele te colocou neste plano, neste propósito, para você ser luz nessa terra também. Aleluia! Por que Samar não tomou uma decisão de fugir? Porque ele tinha um bom líder. Porque ele andava numa associação correta. Não era um cara frágil, não era um cara que tinha medo, mas tinha um momento de dor também, de fraqueza. Não é um super-homem. Alguns cenários na sua vida você será o herói de uma situação. Alguns cenários, alguns processos que você vai passar, essa dor que você está vivendo, meu irmão, vai passar, é passageiro. Deus vai te levantar uma heroína ou um herói nesse cenário. Eu acredito na sua vitória, eu acredito no seu valor, aleluia. Seja o defensor de um plantio, ou seja o defensor dos seus valores, Deus está com você, Deus está conosco. Verso 2 de Salmo 27. Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim, para dilacerar-me. Olha a palavra forte que Davi usa. Os inimigos sempre vão contra alguém. Os cenários sempre vão contra a sua vida. Mas ele tem uma oração de liderança, uma oração de coração, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha uma vida de intimidade. Davi só não morou no céu, mas se pudéssemos colocar aqui uma identidade, Davi era muito próximo do Senhor. Então ele fala algo, ele está prestes a me dilacerar. Eles é quem tropeçarão e cairão por terra. Porque ele não está falando da minha força, ele não está falando dele, ele está falando de Deus. Porque ele está trazendo no verso 1 algo muito importante. Vocês estão comigo? Presta atenção, vou ler de novo. O salmista Davi dizendo: o Senhor é a minha luz. No meio do cenário da sua dor, você vai precisar de iluminação, meu irmão, de entendimento, de sabedoria. Deus vai se revelar a você, Ele vai dar direções a você, Ele vai abrir portas para você, Ele vai abrir trilhas para você, Ele vai abrir portas de escape para você, mas você não vai ficar na escuridão. Segundo ponto nessa passagem: a quem eu temerei? Se Ele é a minha luz, se Ele é o nosso Deus, por que você vai ter medo do cenário que você está vivendo? Por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em desistir de você mesmo? Deus, Ele está com você. Eu não posso temer, eu não posso me esconder mais. Deus me chamou e confiou algo, eu preciso defender. Jesus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele, irmão. Para de terceirizar agora. A sua responsabilidade é o Espírito Santo. A gente força, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas, eu quero a cura agora. Meu irmão, mas você já fez o seu papel de filho? Você já fez o seu papel bíblico de receber, de orar, de se entregar? Porque a Bíblia fala que Ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito. Não é nas lágrimas, não é no choro, não é na depressão, é no Espírito em verdade, é na alegria. Ah, é proibido chorar? Não é proibido chorar. Mas quanto você vai valorizar Deus na sua vida? A gente valoriza mais a nossa perda do que aquilo que Deus vai trazer. Tem pessoas aqui na nossa igreja que chegaram arrebentadas por causa de perdas. Eu já cheguei a um processo na minha vida que eu também fiquei muito tempo nesse estado, valorizando muito as minhas perdas, na fragilidade, tentando mostrar para as pessoas terem piedade de mim, dó de mim.
para as pessoas olharem para mim e eu ter uma qualidade de atendimento com elas e elas olharem e falarem assim: ó, pobre coitado. E eu esqueci de fazer o meu papel de defender aquilo que Jesus fez na obra da cruz para mim. O tempo passa, você não avança, eu não avanço, o tempo passa, as pessoas crescem, elas vão avançando e você fica perguntando para você mesmo: o que está acontecendo com ela que nada muda na minha vida? É que elas não pegaram mais a tristeza e o passado e colocaram do lado do assento e falaram assim: e aí, o que a gente vai chorar hoje? Não, elas empurraram a tristeza, tiraram do assento e falaram assim: Espírito Santo, senta aqui, que tu é o meu amigo agora, e agora a gente vai avançar. Você entende a diferença desse cenário? Samar poderia ter colocado lá e falado assim: oh pai, o Senhor tenha misericórdia, os filisteus estão vindo, já basta o que Davi fez com Golias, agora eles vão devastar tudo. Não, ele permaneceu, porque a Bíblia está dizendo em Salmos ainda: o que temerei? O Senhor garante a minha existência. Irmão, sabe o que isso garantir a sua existência? Nenhum mal venha sobre a sua vida, você não vai morrer. É isso que Deus está falando para Davi: Davi, eu garanto a sua existência, porque eu te chamei para rei, e você vai ser rei, você vai reinar. Na Bíblia, presta atenção, na Bíblia não existe uma guerra que Davi não deixou de ganhar. Todas ele ganhou. Todas. Olha o teu irmão e fala assim: todas ele ganhou. Ele teve falhas, mas todas ele ganhou. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus garantiu a existência dele. Deus não chama uma pessoa para ficar frágil. Deus não chama uma pessoa para viver na derrota. Deus não chama uma pessoa para viver na miséria. Deus não chama uma pessoa para ficar enferma. Deus não chama pessoas para um chamado poderoso para ela ficar chorando nos cantos. Deus chama uma pessoa, a existência dessa pessoa é para ser o embaixador de Cristo, para avançar, para conquistar, para defender a palavra, para viver um processo de alegria todos os dias. Meu irmão, você tem uma vida de prosperidade e você ainda não sabe, você já é próspero, porque você está aqui, você existe, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, a Ele. A sua posição e a minha posição no meio desse cenário define o nível que eu estou em Deus. A sua decisão vai definir o quanto você está ligado a Deus. Se eu tomo uma decisão magoado porque o meu nível de conexão com Deus está baixo, se eu tomo decisões precipitadas na minha carne, há ausência da presença do Espírito na minha vida. Não estou desenvolvendo os frutos, entende? O nível de entrega revela o quanto eu estou conectado com Deus. Samar mostrou um nível de entrega na vida dele diante do cenário que ele estava vivendo. A Bíblia mostra ali, em 2 Samuel, que ele estava tão conectado com o Senhor que ele permaneceu, e Deus fez o quê? Deu vitória a ele. Não foi? Derrotou um cara só. Defendeu uma coisa de lentilha. Para ele era muito importante. Se ele defendeu e Deus olhou para ele e falou assim: o cara está defendendo um plantio de lentilha, esse merece vitória. Porque a lentilha era muito valorizada, porque naquela época lá é o que eles se alimentavam. Defenda aquilo que você tem se alimentado nos cultos, na palavra de Deus. O seu nível, irmão, vai crescer de acordo com aquilo que você crê. Você crê nisso? Não importa que tipo de batalha que você vai enfrentar, mas o que importa é o nível de fé que eu estou diante dela. Que nível de fé você está para você entrar nessa batalha? A Bíblia mesmo fala, Paulo diz, né? Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades e espíritos, não é assim? E a oração. E aí a Bíblia não fala como foi essa luta, mas eu fico imaginando que ele virou tipo Big Blade. Alguns conhecem Big Blade? Que é um peão lá cheio de ponta. É na época do Lucas, né, Lucas? É Big Blade, né? Beyblade? Nem eu sei, tá vendo? Não é na minha época. Beyblade, né? Vamos virar o
Boneco da Tasmânia. Quem lembra do Tiny Toon? O Taz. Lembra? Né? Quando ele rodopiava e destruía tudo. Samacho que estava cheio da unção e... Tasmania do Senhor. Você não defende os valores dos seus filhos? Quando alguém fala da sua casa, você não fica brava? Você não fica bravo? Agora a pior coisa que tem, meu irmão, é alguém falar de alguém e você entrar na dele. Você já deixou o plantio da lentilha. Quando você abandona o posto, pode ter certeza que quando você voltar, está devastado. Quando você sai do posto para falar de alguém, irmão, é que você não está conectado, você está mostrando o seu nível de intimidade com Deus. Que valor você tem? Está na hora de você defender os seus valores e os valores que Deus colocou sobre a sua vida. Então hoje, em nome de Jesus, eu e você, vamos nos levantar como os valentes do Senhor. Vamos defender os valores da nossa vida. Defender aquilo que a gente acredita, em nome de Jesus. Eu acredito em você. Você vai vencer a sua vitória, sim. Você vai ter a sua vitória. Algo extraordinário vai acontecer. Eu declaro sobre você. Eu declaro sobre os negócios. Eu declaro sobre as suas finanças. Eu declaro sobre a sua saúde. Eu declaro sobre o seu casamento. Algo extraordinário vai acontecer. Algo extraordinário já está acontecendo.